Se você usa o Canva no dia a dia, neste vídeo eu separei 5 truques que vão facilitar a sua vida na hora de criar materiais dentro da plataforma. Inclusive, o último truque vai te ajudar na sala de aula, tá? Então já separa aí um papel, uma caneta, um bloco de notas do celular para anotar todas essas dicas e não perder nada. Então vamos para o nosso primeiro truque, que são os atalhos, tá? É importante reforçar que esses atalhos que eu vou falar aqui agora é para a versão do computador, tá? A gente vai utilizar alguns botões específicos no teclado do computador. Então a versão do celular ela é diferente, a gente realmente tem que ir nos botões específicos do celular, mas os truques de hoje, os atalhos de hoje é mais para a versão do computador, do navegador, tá certo? Então vamos lá para o nosso primeiro truque, que são os atalhos. Então quando a gente está criando algum design, né, algum material dentro do Canva, a gente pode também facilitar um pouco a nossa vida, né? E aí esses atalhos, como eu falei para vocês, a gente vai estar utilizando os botões do teclado do computador. Então vamos pensar aqui que eu quero criar um texto, né? Eu quero adicionar aqui um texto. Então eu vou clicar no botão T do meu teclado e vai aparecer a opção aqui, uma caixinha de texto, para eu escrever o que eu preciso. Então pode ser um título, né? O título da minha aula e etc, tá? Então aqui é só um exemplo de um dos atalhos, né? O segundo atalho são mais elementos voltados para formas geométricas, podemos dizer assim. Então, retângulo, a gente vai utilizar a letra R, né? E percebam que ele não cria um retângulo, né? Ele cria um quadrado. Mas a gente consegue, a partir do quadrado, transformar, né, em outras formas geométricas, como o retângulo, tá? Então, também é um outro atalho que a gente pode estar utilizando aqui dentro do nosso Canva. O segundo elemento, né, a segunda forma geométrica é o círculo. E para isso a gente clica na letra C, tá? Então, percebam que existe essa relação, né, com a primeira letra do nome da forma geométrica ao que a gente deseja criar aqui, né, dentro da nossa apresentação, tá? Então, o R para retângulo, T para texto e o C para círculo, tá? Então, a gente conseguiu criar aqui até agora esses 3 elementos, ok? Também existe a opção de criar linhas. Então, para linha, letra L. E aí, na opção de linha, é interessante também perceber que essa linha ela pode modificar, tá? Então, ela pode ter diferentes formas. Como assim? Quando eu clico aqui em cima, em estilo de linha, a gente consegue ter acesso a diferentes formatos de linha. Então, eu tenho essa linha que ela é reta, né, sem ter nenhuma secção. Então, aqui a gente tem a linha mais seccionada e assim a gente vai, conseguindo até criar como se fossem vários pontos, né, uma linha pontilhada. Então, isso aqui é muito bom, inclusive, para criar atividades, né, de escrita, que a gente precisa estar desenhando as linhas para o aluno escrever, entre outros. Então, até agora a gente conseguiu criar o texto com a letra T, o retângulo com a letra R, tá? O círculo com o C e a linha com a letra L. Então, com 4 truques já, né, trazendo aí esses atalhos para a gente criar nos nossos materiais. Agora a gente vai subir um pouco mais o nível, tá? Então, além da gente estar criando de forma rápida esses elementos, a gente também pode estar facilitando algumas funções, algumas edições dentro do nosso material. Como assim? Agora eu vou falar o nome de algumas teclas que talvez algumas pessoas fiquem pensando, né? O que ela significa? Eu não estou conseguindo encontrar essa tecla aqui no meu teclado. Então eu vou colocar a imagem da tecla, tá? Quando eu falar aqui na apresentação, para você conseguir identificar e tentar repetir isso, né, no seu Canva, tá bom? Então a primeira dica é o Shift, tá? O Shift a gente vai conseguir redimensionar. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Perceba que quando eu aumento ou diminuo o meu retângulo aqui, barra quadrado, né? Eu não consigo, às vezes, criar uma forma tão proporcional. Então, perceba que aqui embaixo aparece, ó, L, né? 357 e o A, 402, que seria a questão da largura e altura, né? Mas eu quero que seja proporcional. Então, ao invés de eu ficar movimentando o meu mouse, né, o meu cursor, para conseguir encontrar o tamanho ideal, eu clico em Shift.
E aí ele vai criar essa proporcionalidade, tá? E eu posso ir aumentando e diminuindo de forma proporcional. Vou apagar aqui e vou colocar no formato de quadrado. Então eu quero aumentar e diminuir esse quadrado sem mexer na proporcionalidade dele. Então eu clico em Shift e eu consigo aumentar e diminuir, mantendo a proporcionalidade do quadrado, certo? Então essa também aqui é um atalho para a gente conseguir editar esses elementos. O segundo atalho, ele é bem simples também, é o Ctrl mais a tecla D. A gente vai fazer isso para duplicar o elemento. Então, quando eu clico Ctrl mais a letra D quase ao mesmo tempo, né? Primeiro no Ctrl, depois na letra D, a gente consegue duplicar esses elementos aqui, tá? Para deixar ele bem igual aqui, ó. Certo? A outra dica é o Alt mais o clique. Deixa eu fazer aqui, ó. Alt, clique e D. E ela duplica, tá? Na verdade, nem precisa do D, ele já tá indo automático. Então, é o Alt. Vou fazer de novo. Deixa eu apagar mais aqui, ficar mais limpo. Eu clico, Alt, e ele já vai. Duplica, tá vendo? Só arrastar. Alt, clique e arrasta. E ele já cria aquele elemento duplicado. Eu crio vários aqui já. Então, é uma coisa muito prática mesmo, quando você está querendo duplicar vários elementos. Então, ao invés de você ficar fazendo um por um, copia e cola, né? Você consegue só clicar em Alt, clicar nele e arrastar. E aí vai criar já essa duplicação, tá bom? A outra dica é o Ctrl G. O Ctrl G serve para agrupar elementos. Então, vamos dizer que eu quero deixar esses dois elementos aqui juntos. A gente geralmente faz assim, ó. Seleciona os dois. E tem a opção aqui, ó, agrupar. Mas você também pode estar utilizando esse recurso do atalho, que é o Ctrl G. E ele agrupa dois elementos. Então, quando eu clicar e arrastar, vai os meus dois elementos juntos. Isso serve para 3 elementos, né? Entre outros, tá? O número, aí essa questão da organização do agrupamento fica a seu critério. Então, é só uma forma da gente conseguir otimizar o nosso tempo, tá bom? E por fim, o nosso último atalho é para colocar links. Então, como é que a gente faz para inserir o link? Vamos dizer que eu quero colocar um link aqui nesse meu título de aula. Eu tenho que vir aqui nos 3 pontos, né? E adicionar a opção de link. Nem tá aparecendo ela aqui. Aqui, adicionar link. Então, poderia ser um link do YouTube, né? Um link para uma atividade, entre outros. De forma mais fácil, ao invés de eu fazer esse caminho de clicar nos 3 pontos e clicar no botão de criar link, eu vou clicar em Ctrl K. Bem mais rápido, né? A gente consegue ter esse atalho aqui para inserir um link ou até mesmo buscar um link que já está dentro da nossa apresentação, tá bom? Então, são alguns desses atalhos aqui, desses truques que a gente pode estar utilizando na hora de criar os materiais. O nosso segundo truque é para mudança de cores com apenas um clique. E esse é bem interessante quando a gente está ali com o tempo bem apertado, né? E você quer mudar a cara da apresentação, você quer mudar as cores, mas ao invés de ter que mudar um por um, vou mostrar aqui pra você, ó, vamos pegar uma apresentação pronta aqui, tá? Deixa eu pegar esse daqui, ó, tudo sobre a professora Paty. Vou adicionar só 3, 4 páginas, só pra mostrar que funciona, né, para várias páginas ao mesmo tempo, né, da nossa apresentação, tá bom? Então, vamos fingir que aqui é uma apresentação sobre a professora no primeiro dia de aula, né? Trazendo aqui uma mensagem sobre ela, né? Trazendo coisas específicas. E ela quer mudar essa apresentação. Então, você quer mudar as cores dessa apresentação. Como é que a gente faria normalmente? Teria que clicar em cada elemento desse. Então, clico aqui no fundo, clico na cor e vou mudando as cores, né? Da forma, do jeito que eu quero. Como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui na opção de marca já algumas cores, que são as cores que eu mais utilizo. Então, você pode também fazer isso, tá? Aqui em marca, você pode selecionar as cores que você mais gosta, as cores que você está sempre utilizando. Então, aqui eu já selecionei as minhas cores, tá? E aí, com isso, eu venho aqui em randomizar e quando eu clico nisso, ele muda a minha apresentação. E eu posso clicar várias vezes, ele vai me dando várias sugestões de cores. Então, isso é bem interessante.
às vezes está sem criatividade na hora, né? Não quer ter que mexer em cada elemento, mudar a cor de cada um. Você só clica aqui em randomizar que ele vai modificando as cores da sua apresentação. E eu falei que tem como fazer isso em todas as páginas ao mesmo tempo. Por quê? Dentro do Canva tem esse botão aqui, ó, aplicar a todas as páginas, tá? Então você consegue clicar nisso e ele vai modificar, ó, toda a minha apresentação com as cores que eu selecionei. Não gostei, quero modificar, clica mais uma vez e aí você lembrar, né, de clicar em aplicar a todas as páginas e ele vai mudando a minha apresentação do jeito que eu quero, tá? Então é bem interessante, né, esse truque de modificação de cor com apenas um clique. Então é bem prático, bem fácil, bem simples, né? Espero que você utilize bastante aí na criação dos seus materiais, tá bom? E o nosso terceiro truque vai para as apresentações. Então vamos dizer que isso aqui seja uma apresentação minha. Aqui em apresentar, né, que é o caminho mais convencional, a gente tem a opção de apresentar em tela cheia, vista da apresentação, apresentar e gravar e reprodução automática, tá? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada um. Apresentar em tela cheia é só expandir mesmo a tela, né, e colocar essa apresentação nesse modo cheio para todo mundo visualizar sem nenhuma alteração nem nada específico, tá? Bem simples, é o mais fácil, o mais comum. A vista de apresentação, ela cria duas telas, tá? Então, uma tela para o apresentador e uma outra tela para quem está assistindo. Então, por que isso é interessante? Vamos dizer que você está em uma videochamada e você colocou algumas notas, algumas observações na sua apresentação aqui no bloco de notas, ó, aqui em notas. Então, eu coloquei aqui alguma informação para não esquecer, E aí eu adicionei as minhas informações aqui, ok? Então, na criação da vista de apresentação, aqui nessa opção, vai aparecer duas telas, tá? Então, nessa opção, a gente tem a tela do apresentador com essas notas aqui. Então, só você visualiza isso. E tem a tela do público, que eles não visualizam suas notas. Então, é bem interessante, né, a gente ter essas duas opções aí, ó. Vou até clicar aqui para mostrar para você que quando ele cria, já vai mostrar também a janela do apresentador, com temporizador e tudo mais, tá? Então, é uma opção bem prática, bem simples também, mas é muito importante a gente ter essa atenção de qual tela está compartilhando. Então, veja se é a tela do público mesmo, para não ter nenhuma confusão e acabar compartilhando a sua tela do apresentador. Então, por isso que ela é um pouquinho mais complicada. Apresentar e gravar é para, como o próprio nome diz, né, gravações mesmo da tela, e uma reprodução automática também. Ele vai passando sozinho, você coloca um tempo, né, de, sei lá, 3 segundos, 4 segundos para cada tela passando, e aí ela vai automaticamente transmitindo ali a sua apresentação. Mas o que é que eu quero mostrar aqui de diferente, né? Qual é o truque da apresentação? Então, cliquei aqui em apresentar e você vai ver que aqui embaixo, né, na parte inferior, vai aparecer alguns botões. Então, tem como aumentar e diminuir o zoom, desenhar na página, né, atalhos mágicos, que é o que eu vou falar para vocês, tem a seção interativa e etc. Então, o atalho mágico... Ui, cliquei errado. O atalho mágico é a opção que eu quero compartilhar aqui, esse truque que eu quero compartilhar. Percebam que aqui a gente tem alguns elementos de interação. Isso é muito legal na hora da apresentação, né? A gente consegue, ó, por exemplo, pedir para que os alunos façam silêncio. Então é só clicar na letra Q que vai aparecer a opção de silêncio, pedindo silêncio, né? Tem a opção também de confetes com a letra C. Então, você quer mostrar ali algum resultado, né? Quer trazer essa atenção para a apresentação. Quer fazer um suspense? Vamos clicar na opção de rufar tambores, que aí seria a letra D. Então, traz essa interação, é bem legal, é bem interativo e você consegue também utilizar com as letras aqui do teclado do computador, tá bom? Então, essa aqui é um truque muito interessante para a gente estar trazendo interação, né? Trazendo uma coisa mais dinâmica nas nossas apresentações, tá bom? E a nossa última, né? O nosso último truque aqui também é no modelo de apresentação. E eu comentei
que era uma opção muito interessante que ia te ajudar, na verdade, né, em sala de aula. Por quê? Às vezes você está ali colocando a apresentação e você não tem um controle, aquele controle passador de slides, sabe? Então, como é que você vai fazer para passar a sua apresentação? Tem que vir no computador e ficar, né, apertando ali o botão de passar. Então, para facilitar isso, o Canva criou um controle remoto. Isso que é muito bacana. Você vai precisar de um celular, né? E esse celular tem que ter o aplicativo do Canva e também tem que ter uma câmera que faça a leitura do QR Code, tá? E aí, como é que a gente faz esse controle remoto aí utilizando o celular? Aqui também na opção aqui de baixo, você vai clicar nos 3 pontos, tá? E vai ver aqui, ó, compartilhar controle remoto. Então, quando eu clico nessa opção, ele vai aparecer um QR Code, que esse QR Code você vai fazer a leitura com o seu celular e vai aparecer a opção, né, ali de 2 botões para você fazer a passagem da sua apresentação, tá bom? Inclusive, também aparece a opção dos elementos de interação, esse que eu mostrei agora, né? Rufar os tambores, silêncio, né? Confetes e entre outros. Então, com o seu celular, você consegue transformar ele em um passador e um controle remoto para sua apresentação, tá bom? Então, esses aqui foram alguns dos truques, né, que tem aqui dentro do Canva, que você pode estar utilizando nas suas apresentações, na criação dos seus materiais, né? Então, já me diz aqui nos comentários quais desses truques você conhece, né? Já utiliza, ou quais foram também novidades para você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já compartilha com outros professores também, né? Professores que estão utilizando o Canva ou que querem aprender um pouco mais sobre o Canva, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado e te vejo no próximo vídeo.